A proposta é estudar as relações aí de solo-paisagem, né, na área de domínio plintossólico lá do Médio Rio Araguaia, no estado de Tocantins. Então, eu vou falar bem... Bom, vou falar das coisas que eu tenho feito, desse primeiro momento que eu entrei no programa esse semestre, né, que começou, fiz o processo seletivo semestre passado, e aí começa a contar, então, a partir desse semestre, mas eu já venho fazendo disciplinas e acompanhando, voltei, né, a acompanhar o grupo já há 2 anos, já vai fazer. Eu estou fazendo disciplina como aluno especial, e aí acompanhando, aí surgiu a oportunidade de entrar no projeto, e hoje aí está aí o Fernando como orientador. Então, o objetivo geral, só por causa que Pamela não viu, né, Marcos e Fernando já viram, então é tentar compreender quais são os processos, né, e os fatores que estão atuantes aí na formação e na evolução da paisagem no médio do rio, na bacia do Médio Rio Araguaia. E esse estudo vai se dar a partir das relações solo-paisagem, né, e de que maneira que essa relação solo-paisagem acaba refletindo na variabilidade espacial de ocorrência dos plintossolos na região da bacia, porque a gente vai ver que não tem um único tipo, né, de plintossolos. Existe uma variabilidade ali de plintossolos argilúvicos, pétricos, etc., pétricos litoclínticos, pétricos concrecionários, então tentar compreender por que ele ocorre dessa maneira. Bom, então algumas hipóteses que já foram levantadas, no trabalho, é que a gênese das plintitas e das petroplintitas, então elas vão derivar fruto das variações climáticas e também das paleoclimáticas, que acabaram conduzindo o rebaixamento do lençol freático de montante a jusante, promovendo aí, então essas acumulações relativas e absolutas de ferro, né, de óxidos e hidróxidos de ferro, que vão originar, então, permitindo, assim, a acumulação para a formação da plintita e das petroplintitas. A gente vai ver na paisagem do Médio Rio Araguaia que a gente tem tanto plintitas que a gente percebe que está no estágio inicial de formação, né? Então, a formação de plintossolos do tipo áplicos ou argilúvicos, em que a gente percebe um horizonte de formação da plintita, então aquela formação inicial, mas a gente também percebe, e aí essas plintitas atuais, a hipótese que a gente levanta é que elas derivam diretamente das oscilações do lençol e da linha de água subsuperficial em função dos ciclos de vazante, né, e secante na planície fluvial do Médio Rio Araguaia. Além de também ter possivelmente influência aí do processo de degradação das petroplintitas que a gente observa a montante da área de estudo. E já no caso das regiões em que a gente tem os plintossolos pétricos, em que então se observa as petroplintitas, a gente tem como hipótese que essas derivam da substituição de climas aí mais secos e úmidos, né, ao longo da história geológica, e em função da consequente secação do relevo ao longo da história do tempo, elas vão surgindo, elas acabam aflorando, enfim, acabam aí aparecendo na paisagem. O que a gente também pode observar é que ao longo da paisagem também nota-se então a degradação dessa petroplintita. E aí compreender o que está levando à degradação dessa petroplintita também é objeto de estudo dessa pesquisa. E a hipótese que a gente levanta é que ela deriva da variação litológica, então ela tem uma ligação com a variação litológica, mas ela também está vinculada à própria evolução da paisagem. Então, é uma região que já está mais distante, as oscilações dos ciclos de vazante secante da planície fluvial. Então, o processo dessa degradação ela está vinculada aos climas atuais, né, que acabam influenciando aí essa degradação, gerando todos os processos geoquímicos de intemperismo físico, químico e biológico, gerando então a degradação dessa petroplintita. Então, só para compreender um pouco da região, a gente está aqui na região da Matopiba, né? É uma região hoje de fronteira agrícola, ela tem uma lei que reconhece essa região geoeconômica aí, em que praticamente ela é uma área de expansão agrícola e do agronegócio. Se a gente perceber que o estado de Tocantins ele está numa região, ele está completamente inserido, o estado de Tocantins está completamente inserido nessa região da Matopiba, e é uma região que vai sofrer muita pressão desse agronegócio, principalmente da pecuária,
sobretudo também de grãos, né? Milho e soja. Mas não é uma região homogênea, né? Como a gente já viu, é uma região que vai ter aí tanto unidades de conservação, quanto unidades indígenas, quanto assentamentos rurais, só na área de estudo, que é essa área que está aqui destacada aqui pelo retângulo vermelho, a gente percebe aí uma quantidade de assentamentos rurais, a proximidade com as unidades de conservação e reservas indígenas, aqui na primeira figura, e uma área também envolta por comunidades aí quilombolas, que são esses pontinhos que aparecem aqui nesse mapa, né? Ao mesmo tempo que a gente tem aí uma região à sua volta, também uma região de alta potencialidade à exploração agrícola, e, portanto, são, né, a menina dos olhos aí da Matopiba. Quando a gente olha o mapa de ocorrência de plintossolos do Brasil, então a gente vê que a classe de plintossolos é uma classe pequena quando comparada com outras classes de solo, ela é cerca de 7% aí dos solos da região, né? Mas na região lá do Tocantins, ele vai ocupar uma área bastante grande, que a gente percebe aqui na coloração alaranjada, certo? Que são os plintossolos pétricos. E aí, essa cor aqui, mais esverdeada, que são os plintossolos ápricos e os argilúvios. Então, só para a gente lembrar, né, o que é a plintita. A plintita, então, ela é formada a partir da acumulação dos óxidos e hidróxidos de ferro, provocando aí e essa acumulação ela é derivada justamente dessas oscilações do lençol que acabam trazendo, e aí em ambiente oxidativo, esses óxidos e hidróxidos de ferro, eles se precipitam, formando, então, originando aí essa plintita, que é um material que, embora endurecido, ele consegue facilmente ser rolado, ele é mais macio do que a petroplintita, né? Ele é um material que começa a um processo de endurecimento, que você consegue rolar facilmente ele nos dedos, mas ainda assim você consegue quebrar e parti-lo e tal, né? Então, a plintita é o que a gente vai observar nos plintossolos do tipo argilúvico, né? E essa zona mosqueada, ela surge justamente nessa área de mosqueamento, que é onde a gente vai ter a franja capilar, que é onde tem a oscilação do lençol, criando essa situação de saturação, em que permite que a solução seja carregada de óxido hidróxido de ferro, carregue esse ferro solúvel, e depois uma área em que, em momentos mais secos, ou de secante da própria planície fluvial, ou de ambientes mais ou de estações mais secas, né, faz com que esse lençol, então, abaixe, criando esse ambiente oxidativo e permitindo, então, a precipitação desse ferro. Aqui um outro exemplo aqui do plintossolo ápico, então, a plintita, toda essa área mosqueada avermelhada, né, desse material aqui, um pouco mais macio, mas também que tem aí uma certa compacidade, né, consistência. Já no caso da petroplintita, já é o endurecimento mesmo, aí você não consegue quebrar, né, que dá o aspecto dessa cascalheira. Ela pode ocorrer como essa cascalheira, que é o que acaba formando os plintossolos pétricos concrecionários, né, quando forma esses cascalhos, a gente percebe essas concreções aqui, esses nódulos, ou ele pode formar em bancadas, que é o que a gente vai chamar de plintossolo pétrico litoplíntico. Então, o litoplíntico é quando se formam as bancadas, né, desse duricrust ferruginoso, e quando se formam esses nódulos, então a gente vai chamar de plintossolo pétrico concrecionário. Então, esse aqui é do trabalho do Danilo, é só para relembrar que os termos que a gente acaba utilizando para descrever essas concreções ferruginosas, né, ele é bastante polêmico, né? Existe todo um esforço dentro da literatura acadêmica para homogeneizar esses termos. Antigamente se chamava laterita, enfim. Depois o Tardy, que é um dos caras que mais estudam aí, né, os uricrustes aí ferruginosos, ele acabou utilizando o termo ferricrete, mas o que a gente tem percebido é que o termo duricrust, ele vem sendo utilizado de maneira mais, não corriqueira, mas ele acaba sendo utilizado mais em voga, vamos dizer assim, porque ele acaba denotando essa ideia de uma crosta dura, endurecida, né? E que não necessariamente é só pelo ferro, pode ser por sílica, pode ser por outros materiais, né? Então, no caso, quando a gente fala do uricrust ferruginoso, dessa ideia, dessa crosta sendo formada aí por esse material de ferro endurecido, né? Então, aqui dou alguns principais autores aí que acabam
trabalhando aí com esse termo. Bom, então aqui algumas fotos para mostrar essa região que a gente fala assim, mas como pode ser uma fronteira agrícola se a maior parte do território ele tem esses solos concrecionários, ele tem esses solos endurecidos, enfim, como é que fica isso? Bom, é possível sim, eles já fazem esse manejo, é um manejo que historicamente começou em manchas de plintossolos no Mato Grosso, que era uma das áreas de fronteira agrícola, né, anteriores à área de Matopiba, e depois eles perceberam que dava certo e acabaram exportando essa ideia ali para a região do Tocantins. Então, é lógico que precisa de uma tecnologia toda específica para isso, né? Então, você tem um maquinário pesado em que ele vai fazer o enfileiramento aí desses cascalhos de tamanho, de dimensão, que nem são mais cascalhos, né? Já são calhaus, enfim, já são de um material de granulometria maior. Eles estão preparando o solo, tirando, retirando, enfileirando e depois retirando esse material e descartando em outras regiões para conseguir utilizar o solo, porque em geral isso é algo que está, como eu falei, uma variabilidade muito grande de plintossolos e grande parte muitos plintossolos, grande parte não posso dizer, mas muitos desses plintossolos, é um horizonte que acaba se concentrando, então eles conseguem tirar esses pedaços maiores e conseguem cultivar nesses menores, tá vendo? Como a gente está vendo aqui nessa capa da revista, então eles acabam conseguindo cultivar, eles tiram esses maiores e acabam conseguindo cultivar numa cascalheira menor. Inclusive, existem alguns estudos que dizem que, de certa forma, essa cascalheira acaba ajudando, auxiliando, porque acaba facilitando com a manutenção da permeabilidade, da água, da aeração, enfim, algumas coisas desse tipo. Bom, então, só para dizer que só é possível, então, a expansão da fronteira agrícola nesses solos porque você tem um incremento tecnológico gigantesco para que isso seja possível. Então, aqui algumas das outras máquinas aqui mostrando como é que essas máquinas carregando, depois de enfileiradas, elas carregando essas pedras, né, essas rochas, na verdade, não é rocha, mas essas concreções aí desse tamanho granulométrico grande. Então, aqui toda essa maquinaria que acaba sendo utilizada nesse processo. Bom, então, para esse estudo de relação solo-paisagem, o que a gente vai acabar utilizando é justamente a investigação a partir de sistemas pedogeomorfológicos, né? E compreender, para a compreensão da gênese da paisagem, né? E, portanto, desses processos que modelam a paisagem. Então, isso aqui já apresentei, eu vou seguir. E entender que as petroplintitas, elas são proxies interessantes para o estudo da paisagem, né? A gente já tem alguns estudos que acabam demonstrando isso, né? Dizendo como é que esse material ele acaba facilitando na datação, compreensão também desse funcionamento da paisagem, do funcionamento e da evolução da paisagem. Bom, aí vamos para as técnicas, né? Então, para conhecer um pouco da área de estudo, aqui é a bacia do Médio Rio Araguaia. As estradas aqui, né, que cortam o eixo principal, a área de estudo, ela está principalmente nesse eixo da Estrada Estadual Tocantins 255, que vai ligar Lagoa da Confusão até Nova Rosolândia. Esse trechito aqui, está destacado aí em amarelo. Então, aqui eu trago mais ou menos a geologia do local, então o perfil geológico aqui, né? Então, se a gente perceber, a geologia é uma geologia bastante diversa, que vai ter filitos, xistos, calcários, quartzitos, gneiss, então, uma geologia bastante diversa, que também pode explicar em parte essa variabilidade desses plintossolos na região. Então, aqui é um perfil já exagerado, aqui a gente tem que exagerado justamente porque a região de lá, o modelado, ele é muito rebaixado, né, ele é muito suavizado, plano ondulado, então aqui um destaque aqui que foi feito, mas foi feito uma distorção aí grande para poder dar um destaque um pouco maior dessa compartimentação, né? Então, para vocês terem uma ideia aqui, ó, aqui é 200 metros e aqui é 50 metros, não tem muita diferença não, mas, enfim, é um recorte que quem fez esse recorte foi o Rafael Brise, né, que organizou, e ele fez desde o Araguaia até pegar o Tocantins, a bacia do Tocantins, do Médio Tocantins, por isso que ele está tão grande. Mas a área mesmo é representativa desse pedaço aqui. Então, vocês podem ver que a gente tem aí o afloramento de uma diversidade litológica aí significativa.
Aí aqui começa alguns dos produtos que eu comecei a fazer, elaborar, né? Então, o que está em esverdeado são todos os pontos que foram levantados, desde o trabalho já foram feitos na área, se eu não me engano, 2 trabalhos de campo. Eu fui no segundo trabalho de campo, acho que é isso, né? Depois o Fernando me corrige se teve um anterior, mas que eu fiquei sabendo foi um primeiro trabalho de campo em que o pessoal fez só para trabalho de campo mais expedito mesmo, para fazer levantamento, compreender um pouco a área, o que aparecia em termos de perfil dentro da área. E aí o segundo campo também não fugiu muito disso, né? Porque o Rafael está fazendo, a princípio ele ia fazer tudo, Araguaia e Médio Tocantins, também tentando entender essa relação solo-paisagem, a distribuição dos plintossolos. Depois a área foi dividida, ele acabou ficando só com o Tocantins e eu só com o Araguaia, mas a tese de doutorado dele está mais adiantada, então quando a gente foi no segundo campo, a gente acabou concentrando mais tempo lá na área dele, porque precisava definir a abertura dos perfis, etc, etc. Então a gente só fez 10 pontos na área do Araguaia, para tentar confirmar algumas coisas, ou visualizar possibilidades de abertura de perfil, enfim, confirmar também algumas coisas para a RCC, já que a RCC esse ano, a reunião lá de classificação e correlação de solos, vai ser feita nessa área, né, na região lá de plintossolos. Então, só para a gente ter aqui um destaque maior, né, aqui já está corretamente marcado qual que é a área na região lá do Tocantins, na área de estudo, eu fiz um recorte maior. Aqui não está a estrada, o shape de estrada precisa ser feito. Eu tentei tirar do IBGE, mas só está desatualizado, então tem muito pedaço que está faltando, está incompleto, então eu preciso ainda acertar esse shape da estrada. Mas ela acompanha praticamente, a Tocantins 255, ela acompanha praticamente esses pontos aqui, né? Então, só para ter uma ideia aí da região. Então, os municípios aqui envolvidos, né? Lagoa da Confusão, Cristalândia e Nova Rosalândia. Bom, aí eu fiz uma primeira carta pixométrica da região com um relevo sombreado, embaixo para ter uma ideia. Esse relevo sombreado, para vocês terem uma ideia, ele está com exagero de 10 vezes, porque se a gente faz ele normal, não aparece nada, parece uma carta 2D, tamanha né, a baixa amplitude lá do relevo. Então, é uma região que a altitude ela varia bem pouco, né? Então, você pegar o ponto mais alto aqui é 651 metros, mas é onde você está realmente são morrotes ali isolados, morros isolados que tem essa altura. A maior parte do terreno está aí numa altitude média de 200 a 340 metros, mais ou menos, para vocês terem uma ideia, né? Então, aqui também a distribuição dos pontos ao longo dessa área maior. Eu fiz uma área maior aí, para ter um pouco do contexto regional, e aqui de novo a distribuição. Então, como é que, deixa eu ver se dá para pegar uma caneta colorida aqui, uma apontadora laser, deixa eu tirar essa janelinha daqui, pronto. Como é que, desse segundo campo, o que a gente percebeu? Então, nessa região aqui, a gente já pela carta pixométrica consegue já enxergar ao menos uma compartimentação, deixa eu ver se eu consigo dar aqui para... aqui. Aqui é a declividade. Ó, então, quando a gente olha mais no contexto regional, já é possível enxergar só pela carta pixométrica, pelo menos aí 3 compartimentos. Então, a gente vê um compartimento aqui de maiores altitudes, uma rugosidade um pouco mais acentuada, né? Justamente onde vai coincidir com as cabeceiras de drenagem. A gente tem 2 bacias hidrográficas principais aqui na área, que é aqui a do Rio Urubu e do Rio Uim, né? Então, a gente tem 2 bacias hidrográficas principais, mas a gente vai ver que tem muitas outras menores aqui. Então, a gente consegue enxergar um compartimento aqui, né? Um segundo compartimento intermediário e um terceiro compartimento aqui já na planície fluvial, efetivamente, do Médio Rio Araguaia, né? Então, só para a gente ter uma ideia disso. Quando a gente olha para esses compartimentos e a distribuição do que a gente conseguiu enxergar em termos de perfil, assim, bate pronto, não foi feita uma descrição morfológica, nem etc, nada disso, não é uma caracterização tão detalhada, mas o que a gente percebeu? Nesse primeiro compartimento aqui,
a gente aparece os plintossolos pétricos litoplínticos. Então, a gente tem aquelas bancadas, a gente consegue ver as couraças e etc. Né? Então, nesse pedaço aqui, a gente tem essa situação desses pontos que já estão numa outra bacia de drenagem, né? Que não é a bacia de drenagem do Urubu, nesse caso aqui. Aí a gente tem aqui o interflúvio, que foi a descrição de um ponto que não teve descrição, que é do pessoal passado, e eu fiquei de pegar com a Michelle, mas a Michelle não teve tempo de me mandar esses dados. Mas aí, quando a gente começa a chegar nesse pedaço aqui, aí a gente já começa a ter uma misturada, em que a gente tem pontos do que a gente vai chamar de um plintossolo saprolítico. Isso não existe no sistema de classificação de solos brasileiro, isso é uma coisa que a gente criou para dizer que não é, ele é um plintossolo, que ele é um plintossolo pétrico, vamos dizer assim, mas ele não é concrecionário, porque você não tem os nódulos efetivamente, ou você tem os nódulos, mas ele também guarda resquício aí dessa couraça que está se desfazendo, se degradando, mas ele também não tem a bancada propriamente dito, né, da couraça. Ele não é o litoplíntico, ele não é o litoplíntico, ele não é o concrecionário, ele está se degradando, então a gente acabou chamando ele aí de saprolítico. Então ele vai acabar aparecendo em vários pontos. Então tem esse ponto de cá, né? Tem um outro ponto para cá, mais ou menos aqui, que é esse concrecionário, que também vai aparecer. E a gente tem alguns que a gente tem uma dúvida, né? Esse outro pedaço aqui também, saprolítico, a gente chamou aqui de FC, né? F é o símbolo do clintossolo, FS, perdão. FS e o S de saprolítico, né? O FFLTF é o litoplíntico, propriamente dito. E o Czinho menor é o concrecionário. Então, aqui a gente tem o concrecionário, mas a gente também tem já amostras aqui do saprolítico. Então, já seguindo aqui numa situação que parece se aproximar de transição de compartimento, mas é uma coisa que a gente precisava fuçar mais, pesquisar mais para entender como é que está a distribuição disso, se isso se prolonga ou se é pontual, porque eu lembro que teve um momento que a gente, inclusive, chegou a se perguntar se um desses depósitos, desses plintossolos concrecionários, não seria fruto de um cone de dejeção, se não seria alguma coisa de um colúvio, alguma coisa desse tipo. E quando a gente chega aqui nesse outro compartimento, então esse segundo compartimento, ele está bem esvaziado de ponto, então a gente ainda precisa pesquisar bastante, mas é porque é engraçado. Nesse processo de transição do compartimentação, a gente tem esse saprolítico, a gente tem o concrecionário. Quando a gente passa para esse segundo compartimento, o que a gente volta a encontrar é o litoplíntico. Então, é na transição, parece ser, na transição da compartimentação, que a gente vai encontrar efetivamente esse plintossolo, essa petroplintita em degradação, né? A petroplintita concrecionária e a petroplintita saprolítica, que a gente está chamando. E quando a gente chega aqui nesse terceiro compartimento, que já é representativo da planície fluvial, a gente tem o argilúvico, o plintossolo argilúvico. Então, gente, se vocês quiserem parar, vocês falam, tá? Bom, aí eu fiz a carta clinográfica, eu nem utilizei, eu peguei as classes da Embrapa no fim, porque acabou sendo mais representativa do que aquela carta clinográfica de Biase, né? E como é uma área agrícola, né, a do de Biase ele traz coisas interessantes, porque ele traz também legislação da questão ambiental, também de zoneamento de uso e ocupação, né? Mas como é uma área agrícola, eu acabei pegando as classes da Embrapa, que inclusive conseguiram representar um pouco mais, porque tudo é tão plano, né? Para vocês terem uma ideia, a média da clinografia aqui, ela é de 3% de declividade. 3 a 4% de declividade. Então, a gente não consegue observar uma declividade tão significativa, né? Então, aqui, de novo, ó, acho que talvez aqui esteja até um pouco mais claro de enxergar, aqui o saprolítico, certo? Aí a gente tem aqui o concrecionário, saprolítico. Então, tá vendo que tá bem nessa franja aqui de transição? Mas, de novo, é uma coisa que precisa ser mais pesquisada, né? Bom, e aí... Ai, Jesus Cristo, peraí, deixa eu arrumar rapidinho, gente. Não sei se eu baguncei tudo aí agora. Tá aqui. Vocês estão vendo a tela em branco só com MDE e HC?
Sim. Ah, então tá bom, então tá certo. Sim. Bom, aí o que que eu fiz, né? Para começar a fazer, então, o primeiro eixo seria fazer todo um levantamento regional das cartas. Eu não consegui ainda fazer uma primeira aproximação com o que tem já de jogar o mapa geológico em cima da área especificamente desse recorte, né? Jogar o mapa pedológico, até porque é uma escala bastante diferente, né? A ideia é que a gente produza um material na escala 1 para 50 mil, que é a carta pedogeomorfológica, e o que tem até então de material temático lá da região é na escala de 1 para 400 mil, 1 para 250 mil. Então, precisa fazer esse ajuste, que é um ajuste que também vai ser acompanhado provavelmente dentro do campo. Mas já dá uma ideia, né? Você jogar pelo menos, mesmo que seja nessa escala de 1 para 250 mil, dentro da sua área de recorte, ele te ajuda a compreender um pouco do desenho regional da paisagem, do contexto, pelo menos, regional. Isso é uma coisa que eu ainda não fiz, né? Não consegui fazer. Também é uma etapa que eu pretendo cumprir aí, pelo menos antes da gente ir para campo. Mas aí, quando eu comecei a pensar, a definir, a desenhar de novo os compartimentos, porque aquele mapa que o Brise fez, o Brise já tinha começado a fazer um mapa de compartimento morfopedológico, mas é muito pequeno, né, dos compartimentos morfológicos. Ele é uma área muito restrita do Araguaia, então teria que fazer, para dar conta daquilo tudo, né, bem maior. Então eu falei, bom, para eu começar a enxergar, entender e compreender um pouco melhor do contexto regional, tentar entender um pouco mais do comportamento lá da região, eu comecei então a trazer os materiais. Então puxei a imagem do Nazadem, fiz a extração das curvas de nível, Nazadem 30 metros, né, de resolução, fiz a extração das curvas de nível, e daí então resolvi criar um MDE, e para tentar entender uma das coisas que quando eu fui fazer a disciplina da Selma, a Selma pegou e falou assim, olha, essa degradação ela pode ter uma resposta dentro do fluxo hídrico, né, e da porosidade. Então, uma coisa que precisa ser estudada é a questão da densidade, da porosidade e desses fluxos hídricos melhores, né? Compreender como é que é a condutividade da água, compreender como é que é a questão da concentração de fluxo, do escoamento. Bom, e aí eu falei, poxa, eu queria entender melhor, então, como é que é o comportamento desses compartimentos em relação ao escoamento, à acumulação de fluxos, compreender um pouco do desenho dessa bacia hidrográfica no qual estão inseridos aí os pontos e a região de estudo. E aí eu resolvi aplicar algo que eu aprendi na pós, que é esse modelo digital de terreno, né? Aqui está de elevação, mas enfim, elevação aqui no sentido do MDT, hidrograficamente controlado. E aí eu comecei a gerar alguns desses produtos. Então a primeira coisa foi pegar a imagem aí, né? Do Nazadem, 30 metros. E por que eu acabei pegando o Nazadem e não SRTM? Porque o Nazadem ele apresentou uma resposta melhor quando a gente faz a comparação. Tem um índice que a gente utiliza em relação a distorções, né? Que, se eu não me engano, é o RMSE, alguma coisa desse tipo. E aí, comparativamente, o Nazadem tem apresentado uma resposta melhor. Isso foi algo que também foi discutido dentro da disciplina Solo e Paisagem pelo professor Elison lá de Goiânia, e aí eu achei interessante. Falei, bom, vou tentar fazer com o Nazadem na resolução de 30 metros para ver como é que é essa resposta. Como dentro da literatura estava dizendo que o Nazadem tem uma resposta melhor, acabei utilizando ele. Bom, aí eu comecei então... Oi, fala. Vai mais devagar, eu não entendi nenhum nome do professor que você falou. É Elison. Se você já pegar seus filhos de 6 horas, tá tranquilo, pai. Desculpa, Fernando. Fala, vocês me falam aí, gente, senão eu ligo aqui e vou na quinta marcha. Então, repetindo. Então, para poder fazer o modelo digital de elevação, que na verdade não é um modelo digital de elevação, é um modelo digital de terreno, né? Existe dentro da literatura uma diferença entre MDT e MDE. O MDE ele vai pegar todas a cota de todos os elementos da superfície, então o MDE pega, inclusive, se eu tiver prédio, copa de árvore, ele pega. O MDT, ele faz uma correção disso e só pega ao nível do solo, né? Entretanto, o que a gente
E aí, quando eu falo a gente, não sou eu, né? Só eu. Os professores que eu acabei acompanhando, tanto na área da pós-geoprocessamento, quanto nessa disciplina de solo-paisagem, com a professora Selma, em que o professor Elison, da Universidade Federal de Goiás, veio explicar a metodologia, ele não explicou a metodologia do MDE-HC, não. Ele explicou a metodologia de curvatura, que é uma análise das vertentes, que também é muito interessante, que eu também penso, talvez, aplicar. Que ele acabou falando é que a gente percebe que o pessoal acaba substituindo, não usa MDT. Tudo é MDE, mas no fim é MDT. Enfim, mas quando você vai procurar na literatura, para esse tipo de metodologia, o que a gente usa, a gente vê é MDE-HC, modelo digital de elevação hidrograficamente controlado. Para que ele serve? Basicamente, a gente vai conseguir entender o fluxo de acumulação, a direção do escoamento, e a gente consegue traçar a drenagem por via de imagem, sem utilizar a fotointerpretação. Então, também queria ver se eu poupava tempo de fotointerpretação, em termos de traçado de drenagem, se essa metodologia ela dava uma boa resposta. E aí eu acabei adotando, acabei utilizando, aí fazendo alguns testes, né? Então, para ela, a gente tem que pegar, para adotar essa metodologia, primeiro, a gente pega uma imagem, né, de satélite, aí no caso eu acabei pegando, ao invés do ESRTM, eu peguei o NASADEM, que tem uma resposta em termos de resolução e para a MDL dá menos erros do que o SRTM de 30 metros, isso já foi também observado dentro da literatura. É pequeno, não é tão grande, não é tão discrepante, mas ele dá uma resposta melhor. Depois eu comecei a aplicar, a partir do ArcGIS, eu comecei a aplicar uma série de ferramentas. A primeira, então, é o comando que a gente chama Top to Raster, que é para poder formar mesmo o MDE, né? Daí aqui, como ele fica com a resposta? Aqui eu coloquei o relevo sombreado para poder... Ele não dá com relevo sombreado, tá, gente? Esse desenho aí, meio 3D aí, é um outro comando que a gente dá, né, que é o Hue Shade, para poder ficar bonitinho assim. Então, a gente tira o MDE. Mas aí, qual que é o problema do MDE? Que os pixels, né, a gente pode eventualmente ter algum defeito na formação do MDE e ter algumas depressões que não correspondem à realidade. Então, você tem que aplicar um outro comando, que é o comando fill, para poder tirar as depressões espúrias e fazer um MDE mais limpo, sem esses erros. Então, é como se você tivesse aqui o relevo, o desenho do relevo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Ah, não vai dar para desenhar. Ah, não, daqui. Esse da risca, Então, é como se tivesse assim, você tem os pixels, né? Pá, pá, e o relevo, ele é assim. Certo? E é para seguir assim, para o MDE fazer esse desenho. Mas aí o que acontece? Por um defeito aí de processamento, ao invés de desenhar assim, ele cria um negócio assim, de repente assim e assim. Ou seja, ele tem que preencher essa depressão aqui que foi criada. Então a gente aplica o comando fill para justamente acertar fazer esse preenchimento que eventualmente possa vir a acontecer e que não era para ser gerado, né? Que não era para acontecer. Então, para diminuir os erros e os defeitos do modelo, né? Basicamente é para isso. Bom, aí, vamos seguindo aqui. Depois que aplicou o fill, aí é um outro comando, que aí já começa a dar uma ideia um pouco de para onde está indo todo esse fluxo. Então, esse fluxo chega, pelo menos esse fluxo superficial, e aí a gente entende que o caminho subsuperficial tem uma tendência, lógico que tem especificidades de restrições subsuperficiais, tanto por conta de porosidade, quanto por conta de outras situações físico-mecânicas do interior do solo e litológico, enfim, pacote litológico. Entretanto, dá uma ideia mais ou menos das direções desse fluxo, né? Então, você consegue, a partir da aplicação desse outro comando, entender para onde que os fluxos eles estão caminhando. Qual que é a direção geral, global, né? Média, máxima, mínima, desvio padrão, enfim, de todas essas direções. Então, a gente começa a tentar a compreender qual é que é o comportamento desses fluxos.
Para quem entender como é que esse comportamento desse fluxo, ele acaba ajudando a gente então a definir, lembra que eu falei da extração da drenagem pela imagem, ao invés de fazer ela por fotointerpretação? Então a gente aplica um outro comando, que é a direção de acumulação, que começa então a desenhar a drenagem, que são esses traços brancos aqui que estão aparecendo na imagem, que a gente aplica em cima da direção desse modelo digital de terreno com a direção de escoamento. Aí a gente aplica esse Flow Accumulation, que é a direção de acumulação. Daí ele começa a desenhar melhor, e aí a gente faz, então, uma aplicação de uma outra fórmula, que é a drenagem numérica, que você acaba impondo uma condicional para o raster, gerando, então, um afundamento do relevo proposital, fazendo com que, então, se desenhe a drenagem. Tá vendo? E aí ele fez a drenagem. Aqui eu preciso fazer umas outras correções, porque quando a gente aparece essas linhas retas, não é que é erro, é porque o relevo é tão plano, que ele não consegue enxergar um afundamento suficiente para ter o desenho dessa área, né? Então, ele consegue tirar aqui, no fim, toda a drenagem, tanto a intermitente quanto a permanente, por esse afundamento que ele acaba gerando dentro ele é quase como se ele estivesse exagerando esse afundamento do relevo para conseguir fazer o desenho dessa drenagem intermitente e dessa drenagem permanente da área, sem precisar fazer a fotointerpretação. Então, de uma imagem chapada, 2D, você consegue tirar a drenagem e aí, a partir da drenagem, você começa a compreender uma série de parâmetros aí, inclusive, morfométricos, né, dessa bacia, em termos de densidade, de alongamento, de hierarquia de drenagem, etc. Então, você acaba obtendo aí esse traçado de drenagem. Então, quando a gente joga, que eu joguei no MDT Fio, né, aqui no que está já com a correção das depressões espuras, e joguei essa drenagem que ele fez. Então, ele dá uma resposta interessante, principalmente para essa área que está aqui mais... como é que fala? Dessecada, que não é um dessecamento, não é tão dessecada. Isso aqui está com como eu falei, com um exagero de 10, né? Porque eles falam que essa metodologia é uma metodologia muito interessante para as áreas mais planas. Porque ela dá um destaque que você às vezes não conseguiria, que você você produz um MDT numa área que é bastante dessecada, você consegue ter uma resposta fácil da drenagem, do desenho da drenagem, sem precisar a aplicação de tantos comandos. Esse daqui, então, é para as áreas planas. E realmente, de fato, nesse terreno mais ondulado, aplainado daqui, deu uma resposta até interessante. A questão toda é depois o desenho do canal, o segmento do canal, quando a gente chega num compartimento muito, muito plano, em que você praticamente não tem nenhuma amplitude altimétrica, né? Bom, a partir daqueles modelos, principalmente daquele que a gente aplica a direção de escoamento, etc., a gente consegue definir melhor também os limites das bacias, né? Então, você tem um desenho aqui. Por que não está corretamente? Porque isso aqui, a drenagem que eu apliquei aqui, é a drenagem que está deslocada, inclusive, ela tem um desvio aí, que é a drenagem do IBGE. Eu só coloquei a drenagem do IBGE para ficar mais limpo aqui, tá? Por isso que, quando a gente olha nesse trecho aqui, fala assim, pô, como é que você fala que ele dá uma delimitação melhor da bacia por esse comando que você colocou, e sendo que eu estou vendo um negócio aqui? Tá, esse negócio está errado justamente por causa disso. Esse shape de drenagem que eu utilizei aqui, ele foi meramente ilustrativo, só para dar uma ideia, porque de fato ele tá diferente, ele é o na imagem a gente já consegue ver que tem um deslocamento, então eu preciso arrumar ainda esse deslocamento que eu não consegui, porque eu estava tentando ver o melhor shape de drenagem aí para adaptar daqui para a área, para a região. Então, como eu falei, a gente percebe os pontos, eles estão justamente nesse interflúvio, a maior parte, né, da distribuição deles, embora quando a gente começa a chegar na área da planície, ele está mais inserido dentro dessa bacia aqui do Rio Urubu. Esse aqui é a bacia do Rio Urubu e esse aqui do Puim, né? Pium, Puim, eu sempre esqueço o nome desses negócios. Bom, aqui mais ou menos Oi? Fala, Fernando. Não, o nome do rio, Puim. É Puim, isso, porque o nome do município leva o nome, o rio, né? Dá um nome ao município, Puim. Não, desculpa. É Puim ou Que aí Pium? eu tô... Pium. Né? Então, é Pium, é o mesmo nome, o município e o rio, eu sempre troco. Puim, Pium.
Enfim, essa metodologia toda do MDHE, um dos artigos que descrevem essa metodologia é esse aqui, né? Porque ele é muito utilizado principalmente para análise morfométrica de bacia hidrográfica, o MDHE. Então, ele ajuda a partir de todos aqueles outros instrumentos aqui, né? Aqui dá para isolar só a bacia. Então, aqui eu já consigo definir, aplicar vários comandos automáticos. A área, o perímetro, a densidade, enfim, você consegue aplicar vários comandos automáticos que já saem resultados mais simples, né? Que não demandam tanto trabalho. Então, em termos da topografia, no fim, eu consegui... Estou montando ainda aí todo esse material, né, próprio aqui da carta, consegui tirar as curvas de nível, eu vou mostrar daqui a pouco. A geologia, a geomorfologia e a pedologia são os shapes que eu tenho que agora transportar para tentar fazer pelo menos uma caracterização regional, mas é como eu falei para vocês, né, são folhas... Pedologia tem uma escala, eu descobri que tem uma escala um pouco maior do que 1 para 1 milhão, que a maior parte das informações são pelo Radan, e um pouco mais detalhada pelo CPRM, né, no caso da geologia. A hypsometria e a clinografia, que é possível fazer via ArcGIS, né, já só precisa definir melhor as classes ali, para poder bater o martelo, etc. A carta morfológica, que a princípio eu pensei em fazer, além de fazer toda uma análise que a gente faz em cima, a partir da carta topográfica mesmo, para essa primeira definição, ia fazer um refinamento com as fotografias aéreas, né? E são cartas que ainda eu preciso pedir, que estão na escala 1 para 60 mil. Para daí, então, produzir esse material síntese na escala 1 para 50 mil. Bem, então, para poder fazer essa compartimentação, a ideia é que esses compartimentos sejam refinados, a definição desses compartimentos morfológicos, eles sejam refinados a partir do índice de secação do relevo, que o Fernando me ensinou, mas que eu ainda tenho que fazer a primeira etapa para poder seguir a segunda etapa, né? E aí, uma pergunta que eu fiquei me fazendo, e eu estou passando aqui, aqui a análise estrutural da cobertura pedológica e aqui a análise também dos compartimentos via o perfil em faixa, né? Que é o Pfeiffer e o Pérez Pena, aí, que são os dois que acabam falando dessa metodologia. E, na verdade, é você traçar perfis paralelos, numa distância que você pode, dentro da bacia, que você pode fazer ela equivalente, ou ela pode ter uma diferença aí, pouca, né, de distância, faz essa parte representativa, e aí você corta a bacia de um lado ao outro. Eu fiquei pensando que no caso da análise estrutural, a diferença, né, para a análise estrutural da cobertura pedológica, bom, são várias, claro, inclusive da questão da percepção de escala que a análise estrutural tem, né, do micro para o macro, que no caso aqui não é, ela ainda é uma escala do nível do campo, né, praticamente, regional, do campo e regional, mas ela segue uma ideia que, no fim, também não foge muito da ideia de isolinhas, de comportamento por isolinhas. Eu não posso estar enganada, mas foi o que eu acabei entendendo. E aí, é uma pergunta que ainda tem que responder aí, junto com o Fernando, em termos de metodologia, né? O que a gente vai acabar seguindo? A gente chegou a falar de abrir perfis ao longo dos compartimentos, né? Definir. Mas aí eu fiquei me perguntando se a abertura desses perfis isolados, caracterizando, né, dentro de cada compartimento, se vai ser suficiente para dar a resposta da compreensão da degradação dessa petroplintita, né? Enfim, essa aqui foi a geração das curvas de nível, de 20 em 20 metros. Por que de 20 em 20 metros? Porque dentro de uma carta de 1 para 50 mil, está dentro dos parâmetros, né, que tem que ser seguidos, a equidistância tem que ser de 20 metros, então acabei produzindo eles dentro dessa... E essas curvas de nível foram extraídas daquela imagem do Nazadem, né, de 30 metros. Que não deixa de ser uma imagem SRTM. O Nazadem, ele é uma imagem SRTM, mas ele acaba utilizando outros instrumentos de correção do SRTM, então ele é tipo um SRTM melhorado, né? Então, aqui, de novo, só pelo desenho das curvas, a gente consegue, nessa área de estudo, perceber aqui uma compartimentação, né, diferenciada. Então, você tem uma daqui, que é essa área da planície,
depois uma área aqui em que as curvas elas estão mais afastadas, né? Os interflúvios eles parecem ser mais amplos do que o que a gente enxerga já dentro desse compartimento de cá, que é onde justamente estão as áreas de cabeceira de drenagem, que é esperado, inclusive, né? Esse tipo de comportamento. Enfim, e que aí esse daqui se repete, o que a gente enxerga aqui nessa faixa de transição se repete um pouco para esse outro lado. Bom, então é nesse ponto que está, né? Aqui acabou. Tem as fotos. Posso parar aqui de compartilhar. Consegui colocar as fotos, né? Para variar. É sempre as fotos que acabam falhando. Mas, enfim, é isso, gente. Que não fiz muita coisa, né? Não deu para fazer muita coisa. Mas é isso. Eu queria ter feito mais, aquilo que já deu. Não, vamos avançando aos poucos, né? Esse aqui, né? Que é o mapa de compartimento que o Brice tinha feito para o Araguaia. Mas quando eu fui comparar, tá vendo? Parece enorme. E é por isso que também depois a gente precisa conversar um pouco a respeito desse recorte, né? Na escala. Esse aqui ele fez 1 para 70 mil, né? Esse aqui está na escala de 1 para 70 mil. Se a gente vai conseguir fazer na escala 1 para 50 mil, né? Fiquei pensando, vai ficar um negócio gigante. Sei. Mas é isso. Eu acho que a gente ainda, assim, a representação das coisas, eu acho que a gente ainda tem que discutir com que escala que vai ficar, né? Mas a grande questão é que agora essa compartimentação aí que é a chave. Eu gostei bastante desse método porque ele dá um caminho, né? E se você pegar e fizer a estatística depois da matriz de secação e juntar com isso, eu acho que tem um resultado fantástico, inclusive porque aquela retinização da drenagem, ela não necessariamente é daquele jeito, né? Ele cria ali assim porque, né? Tem diferenciação de altimétrica, né? Mas de qualquer jeito, assim, aquilo pode ajudar bastante a definir a compartimentação também, né? Porque em termos de potencial de cabeceira e divergência né, e dos fluxos, né? Ele ajuda bastante, porque ali realmente a gente tem esse problema, é tudo plano. Para definir esses compartimentos, se é que eles existem, né? É complicado. Sim. Né? Por isso que eu achei interessante porque ele, no fim, como ele acaba criando esse afundamento, né? Ele gera esse afundamento, ele acaba facilitando enxergar isso, pelo menos naqueles setores mais a montante, né? Que também são bastante aplainados, né? São bastante planos, mas ele dá um resultado interessante. Então, assim, isso foi bem legal de ver. Agora, eu tenho coisas assim mais básicas, né? Que é porque enquanto não fizer a matriz de secação, a gente não pode, assim, você pode ir crescendo nisso, trabalhando com os MDEs, né? Os MDTs. Mas, enquanto a gente não tiver a matriz de secação e tentar fechar isso, né? A gente não vai ter essas compartimentações definidas, mas, assim, eu não vejo perda de tempo. Eu acho que você está avançando no caminho correto, né? Quando que a gente teve a reunião? Foi dia 27 de julho, né? Então, assim, fazem 2 meses aí. Acho que você já cresceu bastante, né? Tem que fazer essa matriz, que ela é chata de fazer nessa área, bem mais do que do Tocantins, né? Porque não tem relevo, é tudo muito chapado, né? Se fosse chapada ainda estava mais fácil, não é chapada, é porque ele está aplainado mesmo, né? E então, Amanda, eu acho que aí não tem nada, né? O que eu posso dizer assim é que a gente tem que verificar, comparar isso que você avançou com os perfis. Aí você estava mostrando o artigo da Revista Brasileira de Morfologia. Eu vi esse artigo.
até pensando um pouco do jeito que a Marcelene trabalha, né? Que você tem esse THI, que na verdade são os SWAFs profiles, né? São os perfis em faixa, que te dá, né, uma noção do relevo mínimo e o relevo máximo. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que fazer. Ali é fundamental. Né? Eu falei para o Rafael também, mas não é uma coisa que eu tenho habilidade para estar fazendo, entendeu? Porque eu nunca fiz sozinho isso. Né? Quando estava naquele pós-doc que eu ia orientar, a gente viu isso um pouco lá com o pessoal do IEE. Né? Então, mas eles tinham outro método, porque era tudo baseado nos dados de termocrom. E a gente não vai ter isso. Né? Mas acho que esses perfis em faixa, eles também ajudam a definir um pouco os compartimentos, embora tenha aquela coisa de você pensar que o livro de base ele é estático, né? Então tem uma ideia da Visiana no fundo, assim, apesar dele ser interessante, porque você tem como comparar as coisas, né? E se situar, certo? Essa é uma coisa. Então tá. Então... Mas aí vai a minha pergunta um pouquinho, porque assim, você não falou nada dos perfis. Acho que você levantou uma questão interessante que é assim, olha, será que é suficiente você abrir perfil por compartimento, se eles forem definidos, né? Se isso vai responder quanto à degradação, né? Porque a gente vê que tem uma degradação, né? Dela passar de concessionária para essa política e depois para as pedidas, né? Para o áplico ou arginúvico, ou os dois, né? Conforme você vai descer de altitude, certo? Então, assim, eu acho que é como se fosse que a gente fosse passar por uma escada para pegar um barco de olho vendado, né? Você vai tateando, mas você não tem certeza onde é que você está pisando, né? Então, acho que a gente pode seguir esse procedimento, mas é, na verdade, uma maneira da gente sistematizar a nossa aproximação, mas isso realmente a gente não vai saber. Eu acho que a gente tem condição de verificar isso observando mais perfis, rodando mais por aquela área e tendo dados de alguns preliminares que vão mostrar, né, ou vão mostrar uma direção para a gente entre essa degradação, o que está acontecendo de um para o outro. Antes disso... Eu tenho duas preocupações, assim, que eu levanto, que, assim, na hora que eu estava traçando eu tenho muita dificuldade, assim, de pensar numa área de estudo por uma faixa, alguma coisa desse tipo. Então eu falei assim, não, por isso eu quis fazer também a questão da bacia, para entender qual é o comportamento, porque a gente está andando, na verdade a gente mais está andando no interflúvio ali, que depois não, né? Mas assim, aquele pedaço de cima é muito o interflúvio, né, em si. Aí eu fiquei pensando, será que a gente Sim. não está escamoteando a forma como isso está vindo? Porque a gente está só andando no interflúvio, sabe? Não sei. Aí, será que a gente está enxergando? Aí por isso que eu acho que os perfis em faixa, que aí eles acabam cortando transversalmente, né? Se a gente vai ter que cortar eles de maneira transversal, então não é só longitudinal, né? Mas você está cortando ali também transversalmente, você está De uma margem para outra. Você está vendo de uma margem para outra, né? Então, de tentar compreender não só como ele se processa aqui, desse caminho, como se ele estivesse indo nose, né? Até chegar no nose lá embaixo, mas esse interflúvio todo e como é que é a rampa, vamos dizer assim, né? Chamar desse jeito. Então, estou aqui na estrada no interflúvio, de repente alcancei a rampa e como é que eu chego até a planície fluvial? Mas eu também estou tentando compreender como é que é desse interflúvio até o canal de drenagem, o Urubu, não do Urubu, né? Da bacia do Urubu mesmo, efetivamente. Então, se eu estou traçando aqui os perfis em faixas nesse sentido, eu vou ter que dar um jeito de entender aqui e aqui, né? O rio está correndo Exato. aqui e são os dois lados do rio que eu vou ter que entender. Pela metodologia do perfil em faixa.
Porque se a gente pensar em termos do lençol, o lençol também ele não vai, né, tá encaixado só na drenagem, no eixo da drenagem principal, né? Ele vai corresponder à variação que você vai ter nas cabeceiras. Então faz todo sentido isso, né? Mas de qualquer jeito, eu ainda acho que isso não vai dar assim, a gente vai ter um apontamento. Mas o que vai fechar é a gente explorar os perfis. Não sei se você notou até na reunião que a gente fez no final do campo de junho, que a gente foi lá para Embrapa, Tarará, tinha um monte de critério, né? Lembra? A gente litologia, relação topo-meio encosta, compartimento, processos, presença de couraça, acesso, executabilidade, entrava tudo isso. E aí eu olhava para o Pablo e ele lá, por quê? Porque ele já tinha na cabeça dele quais eram os perfis que eram melhores para fazer. Então não importava mais nada, porque a gente já tinha passado pelos perfis, ele já tinha meio que avaliado aonde é que tinha potencial para verificar as transições e para você ter essa noção, né, de evolução ali das pintitas, no caso petropintita que a gente estava mais, né? Então, assim, acho que não tem como a gente parte desse tateamento, que é fazer pelos compartimentos que a gente tenta definir com o maior critério possível. Mas aí, quando a gente tiver para processo, eles não vão ser respeitados pelos compartimentos, eles vão, sim, né, tá atrelados eles vão estar atrelados ao que está acontecendo em termos, no mínimo, de variação do lençol, né? E aí, como é que você vai descrever esses perfis? Porque eu achava que você ia mostrar um pouquinho isso hoje. Não. Porque, na verdade, em termos de foto de perfil, tem de 3 só. Que é aquele que o Rafael fez o teste, que é um plintossolo com litoplíntico. Depois eu tenho uma foto do concrecionário, que é a dúvida se era concrecionário, se era depósito de colúvio e não sei o quê. E aquele perfil do FCC, que era da RCC, que é o perfil do plintossolo argilúvico. Só tinha esses 3. Isso. Só. Porque os outros, a gente praticamente, esse tem, esse não tem, esse tem, esse não tem. Não tiramos foto mesmo, nada, né? Tá bom, põe a foto aí, por favor. Demorar um pouco. Tem 2 pessoas com a mão levantada, a Grace e a Pam. Enquanto eu procuro as fotos. Posso falar? Vocês estão me ouvindo? Eu só ia... Pode falar. Na verdade, eu só ia fazer um comentário, acho que não é nem... Enfim, que MDE, na verdade, é tanto o modelo digital de superfície quanto o de terreno. Então, o modelo digital de elevação engloba o de superfície, que é aquele que pega as árvores, construções e todo o resto, enquanto o de terreno exclui essa informação. Mas tem gente que nem fala de modelo de superfície, fala de MDE como se fosse o de superfície direto, né? Por daí a confusão. Mas é MDT ou MDE? Agora não lembro. É MDE. Só fala que é MDT. MDE é tanto... MDE é tanto o modelo digital de superfície quanto o de terreno. E aí ele é dividido nesses 2, entendeu? Não. Dividido nesses 2, não. Tem o que interpreta o telhado como superfície. Isso, que daí é o modelo digital de superfície. Aí o que pega sem essa informação é o de terreno. Só que tanto o de superfície quanto o de terreno são modelos digitais de elevação, porque o modelo digital de elevação é o nome que se dá para um modelo que contém a informação da elevação. Uhum.
Então, como aquele que é hidrograficamente controlado é o de terreno. MDE. O pessoal terreno. chama de MDE. Mas ele Só que geralmente utiliza-se o de terreno para excluir as informações de superfície. Mas na literatura, a gente encontra, todo mundo usa MDE. Como MDE. MDE-HC. Peraí que eu estou baixando aqui, gente, que meu celular deu... Eu tentei baixar para o computador as fotos, eles não deixaram, sabe? Peraí que tá indo. Falar então, você tá baixando aí. Bom, eu não assisti a apresentação inteira, só vi o finalzinho, na verdade, mas entrando... Bom, boa tarde para todo mundo, né? Tá. Mas vem desse final e agora vocês falando sobre essas ferramentas aí de quantificação geomorfológica, eu estou fazendo uns testes também usando perfis em faixa e nick points. Eu acho que a evolução de nick point é mais interessante para a gente que trabalha com solo, porque é justamente esse controle da evolução pedológica, né? Então, se você tem uma evolução, uma mudança aí de nick point, dá para correlacionar com esses sistemas pedológicos que estão migrando na bacia, né? Enquanto isso está correlacionado com as migrações, as transformações de solo. A gente está fazendo isso no projeto com a Sheila, para discutir a ocorrência de divertissolos, né? E aqui para o Nordeste está mostrando alguns dados bastante interessantes. A gente está usando o Relief, né, para ver essas zonações de variações altimétricas e os nick points. Fazer tanto os perfis da bacia, né, os perfis longitudinais da bacia, quanto tentar plotar esses nick points aí na bacia. Aí a gente faz pelo MATLAB, se precisar eu já tinha ouvido falar desses nick points aí, mas eu não domino a metodologia, eu preciso estudar melhor, mas eu já tinha ouvido falar mesmo desses nick points aí. É do perfil longitudinal. A partir do perfil longitudinal. Um aluno meu apresentou. Acho que foi você mesmo que falou, né, Fernanda? Esse evento de quantificação em geociências, o Matheus apresentou aí. Deixa eu achar aqui a apresentação dele que eu mostro para vocês. Vamos essa parte. Olha, peraí que tinha bastante foto, hein? Mas não deu tempo, Fernanda. Mas eu tô agora achando tudo aqui vai dar certo. A gente tem tempo ainda, tem 2 horas. Não, enquanto a Greta está procurando, eu tô falando, não precisa ser todas as fotos. Pega essa que o Rafael mandou agora aí da RCC, que é o Arginúvio. Tá lá que tava lá no Dreno. Peraí. Vou pegar. Ai, meu filho. É que agora eu vou baixar no... Se eu não me engano, o Glênio também mostrou no grupo da RCC. Então, os 3 produtos que a gente está trabalhando mais, eu mandei no chat, tá? Esse mapa mais de cima é o Relief, né? Como que tem esse conjunto de formas, como que tá as características topográficas. O mapa de baixo é os nick points plotados na drenagem, e esse gráfico são os nick points. E dá para fazer esses nick points também lá no... Ele traça, né, o perfil longitudinal. Eu não sei se você está trabalhando na mesma área que o Rafael, ou vocês se dividiram? Como é que tá? A gente dividiu, Grace. Eu tô com o Médio Araguaia e ele com o Médio Não, porque eu fui fazer a qualificação dele e aí
tem umas coisas interessantes que aí talvez o Nick Point não responda, porque você tem de um lado um latossolo vermelho e amarelo, do outro um mais amarelo, mais vermelho, não lembro. Sei que era diferente de um lado e de outro. Da margem. Isso teve, a gente viu em alguns pontos também diferença lá no Médio Araguaia, né? Solos mais avermelhados, e pelo menos pelo que eu vi lá da caderneta e da distribuição dos pontos. Mas eu acho que aí já é a influência do Graben lá do Araguaia que vai dar essa mudança, né, de um solo para outro, pelo menos na coloração. Mas era isso que eu ia falar. Não, que mais? Eita, como é que volta aqui? Não, que mais, Grace? Pode falar aí, você foi da Banco do Rafael, conhece o trabalho? Mas eu teria que resgatar minhas anotações aqui para poder falar mais coisa. Aí a gente conversa lá Mas de qualquer depois. jeito, já deu uma bruta demonstração, porque é isso mesmo, né? Então, se você fizer o perfil longitudinal e o perfil em faixa, fica melhor para a gente também refinar a compartimentação. Então, porque eu tava... Então, assim, nossa... O perfil em faixa, eu achei que... Porque ele meio que tira uma média, então, assim, dá para você ver que tem... aonde tá, enfim, você tem uma menor amplitude, onde tem maior, mas eu acho que ele homogeneiza muita coisa. Talvez um mapa de relief, como esse daí, ele vai dizer mais coisa do que o perfil em faixa. Porque, assim, ele, pensando, né, no objetivo, eu não vi muito bem a área exatamente que você está trabalhando, mas esses perfis em faixas responderiam se você tivesse variações grandes de uma margem para outra, de uma borda da bacia para outra, né? Mas eu acho que para pensar a evolução em topossequência é melhor essa dos Nick Points mesmo, essa relação com os níveis de base. Eu acho que responde melhor. E aí, enfim, aí você trabalha conjunto com a evolução da drenagem, né? Porque das coisas que eu vi, assim, pelo menos, porque a Cloraça, ela funciona muito como um antigo nível de base. Assim, ela tá marcando uma antiga condição hídrica ali, né? Onde é que você tinha o topo de um lençol que foi precipitando ferro. E aí não tá mais ali porque você já tem a Cloraça, né? Porque senão ela tinha degradado. Ou enfim, você teria o registro ali do lençol. Então, via de regra, onde a gente tem Cloraça, você não tem mais o lençol. E pensando nas áreas que a gente visitou lá no Maranhão, na RCC anterior, e um trabalho que eu dei parecer lá em São Luís, você tem meio que todo esse nível de couraça, como se ele afundasse em direção ao mar, né? Então elas estão mais altas ali na região da Serra das Mesas, lá, né? De Carolina, no sul do Maranhão. E conforme você vai indo para São Luís, direção a São Luís, você vai tendo os níveis são diferentes de couraça, né? E aí, quando você analisa só a região ali da ilha de São Luís, tem diferença. Então, tem áreas que o perfil tá mais decapitado, tem áreas que ele está mais preservado. E, para mim, isso é uma relação de basculamento, alguma coisa nesse sentido. Mas que no artigo que eu dei parecer não foi, enfim, avaliado. Eles estavam fazendo um mapa de formações superficiais, alguma coisa assim. Sem investigar a gênese, né? Mas eu acho que ali um trabalho relacionando, né, tectônica com esses níveis de couraça seria interessante. E aí eu acho que isso para vocês talvez seja interessante, embora eu ainda não conheça a área, só o trabalho do Rafael que eu Não, mas com certeza, porque a expressão topográfica é muito pequena. Então, assim, tudo que pode ser aproveitado é positivo, ainda mais com critério. Assim, se está ligado à degradação, você consegue ver aonde está, vamos dizer assim, a moda, né?
Bom, então aqui, ó, que ele está se ajustando, tanto a montante quanto a jusante, né? Então já ajuda bastante. Eu acho que dá para tirar informações importantes juntando essas coisas. Sim. Vou aproveitar Anotando. Deixa Manda bala. eu fazer uma pergunta para você e para a Amanda, Fernando. Que vocês, nessa discussão que vocês estavam tendo com a Grace, estavam falando que a expressão topográfica não é tão importante e tal. Eu não conheço nada da área, nem as fotos vi, espero que a Amanda consiga resgatar aí para a gente ver. Mas pela ipsometria ali, me parecia que tinha uma variação importante ali. O topo era 650 arredondando, embaixo a 150. Não. Aquilo ali é uma coisinha muito... É porque ali ele põe todas as altimetrias daquele pedação, né? Na verdade, é como se fosse alguns morrinhos, morrotes testemunhos que tem essa altitude. A altitude média é de 200, 300 metros. 340. É que ali também eu dei uma distorçãozinha 10 vezes. Para não parecer uma chapoca. Porque senão não tem pra ver diferença. De tão suave que é, entendeu? Então, digamos que a superfície de cimeira lá seria próximo desses 650, mas na média é bem mais baixo. Que isso? Ó, quer ver? Eu vou pegar aqui uma... Tá compartilhando aí o negócio das fotos? Parece que está em processo, ainda não está aparecendo nenhuma foto. A Grace escreveu alguma coisa. O Copérnicos é o melhor, né? O pessoal fala que é o melhor. No MATLAB você consegue registrar para usar ele, aí ele dá uma resolução melhor. Para essas áreas planas é legal. Amanda, tá tipo aquela... o início lá, quando eu não funcionava lá. Deixa eu tentar aqui de novo, peraí. Isso, compartilhando a área de trabalho, que daí vai. Opa, agora sim. Eu vou desligar o vídeo para ficar bem leve aqui. Mas foi? Vocês estão vendo? Sim. Aí sim. Mas aí foi a área de trabalho que vocês estão vendo, né? Tô vendo uma foto aí de um perfil. E esse aqui, vocês estão vendo tudo? Sim, coloca como tela. Estamos vendo tudo. Estamos vendo tudo, sim. Aí então, sim. esse aqui é o aspecto do plintosolo pétrico concrecionário. Então, a gente vê os nódulos ferruginosos aí, né? Então, aqui é um dos barrancos que a gente se deparou ali naquele processo de... Parece que é uma transição de compartimento para o outro, né? Você tem uma ideia, aqueles pontos mais distantes, eles têm 300 metros de altitude, Marcos, que são as cabeceiras de drenagem. Então, aquilo que parece mais alto é 300 metros. 600 metros é porque tem um ponto mais alto lá de um morrote lá residual. Você não tem uma foto de paisagem, só para a gente ter uma ideia do que estamos falando? Pior que da paisagem, eu acho que eu não tenho. Não, tudo bem, não precisa. Mas assim, ó, é isso, pronto. Paisagem. Isso. Aqui, isso aqui é uma laje praticamente, né? É uma chapoca só de couraça aqui. Meu Deus. Gigante. Aqui o cerrado, e aí aqui não cresce, porque aqui tá na couraça. E essa é a zona mais elevada? Essa é uma das áreas mais elevadas. Ok. Das áreas mais elevadas. Bem, então esse aqui é o aspecto do litoplíntico, que a gente vê uma coisa única, né? Uma bancada de couraça. Esse aqui é o que a gente fala do sapro... Esse aqui é a foto que o Fernando pediu para pôr, né? Nossa. Para dar uma ideia... Esse aqui é na área do Tocantins, esse aqui branqueado. Mas esse aqui do lado esquerdo, tá vendo? Que parece que tem umas meio laminar, parece que acompanha até o desenho da rocha, né? Ele tá se desfazendo, ela é
mais macia, onde a gente pega quando pega, né, os nódulos na mão, etc. E ele tem esse aspecto laminar, que o Pablo fala que isso tem a ver com fluxo lateral, esse desenho, né? Também está associado a fluxo lateral. Então, esses placoides, não é só unicamente de herança litológica. Nessa foto da direita, descreva para a gente o que é essa parte mais clara, o que é a transição. Então, isso aqui eu não sei. Essa aqui é uma foto que foi o Rafael que mandou agora. Isso aqui é uma região lá da transição do interflúvio, né? Do Tocantins para o Araguaia. Isso daí é uma foto Tecnofilha. É da bacia do Tocantins. Mas olha só, que é legal ver as coisas assim, né? Porque você tem uma zona de mosqueamento na base. E você, na verdade, ele é um plintossolo pétrico, né? Então ele tem uma bancada, né? Que está mais para cima aqui. E essa bancada, ela impede uma circulação melhor do freático, né? Então você fica o lençol suspenso e embaixo o freático, mas eles não conseguem se comunicar, teoricamente. Então, abaixo fica uma zona mosqueada e acima você tem a formação do horizonte litoplíntico de fato. Que eu não entendi, que eu perguntei lá no grupo, mas ninguém respondeu, tá vendo essa cunha aqui, ó? Eu estou pegando o mouse aqui, achando que eu estou compartilhando a tela. Mas tá vendo, tem uma cunha aqui, ó, onde a Amanda está passando o mouse lá. Isso aí eu achei engraçado, não entendi o que... Mas, enfim, ó, de qualquer jeito, eu acho que tudo, falar agora, vendo a foto aí, é chute, né? A gente, no campo, viu preliminarmente, mas agora porque o Rafael falou que ele está aproveitando escavadeira lá, ele está feliz da vida, né? Com escavadeira cortando 5 metros. O Pablo vai xingar ele lá, mas o fato é que ele está aprofundando bem, né? Então, ele tirou a foto aí com a trena, mas é isso. Mas aí, o que vai usar para descrever os perfis, Amanda? Porque lembra que a gente estava... Porque isso é uma coisa até que eu perguntei para o que vai usar, né? Porque você tem N classificações, N coisas. A gente tinha conversado lá um pouco sobre isso, né? E, inclusive, a ICC ia ser um pouco uma aula até, né? De como que se aproxima dessas petroplintitas e das plintitas aí. Mas, enfim, de qualquer jeito já está definida uma metodologia lá, e eu até agora não entendi qual vai ser direito. Eu não sei se você se fez essa questão, né? Mas... Como fazer a descrição, você está falando? Como que vai descrever isso aí? Vai utilizar o quê? Né? Porque tudo bem, você tem conceito lá, o que é concreção, o que é pisolítico, né? Mas o que vai usar para fazer a descrição? A ideia de acompanhar o Rafael era até aprofundar isso, né? A Dani ia para o que ela tem uma proposta do que ela acabou utilizando lá em Diamantina. Então, a ideia era um pouco desse campo também, era de um treinamento nesse sentido, né? Do que observar, do que estar atento a observar na hora da descrição, de como descrever as coisas que não estão presentes dentro do estão posto lá pelo manual e etc, né? Eu estou fazendo essa pergunta para você, mas não é para te pegar no pulo, porque eu até agora não sei. Eu falei, não, o que a gente vai usar para descrever, qual que é o critério? Porque a Dani falou da tese dela, mas foi uma coisa que foi adaptada lá para Diamantina, e honestamente eu não li a tese para ver, né? E querendo ou não, ela quer saber das goetitas, né? Sim. Eu não... Então, assim, a gente tem que descrever, a gente vai usar o quê, né? E aí o Pablo falou, não, mas tem hora a gente usa o WRB como referência geral, né? E refina com como é que é, com a
a SSS, né, quando for o caso. E eu falei, tá, mas né, qual que é onde está o encarte disso? Eu não sei até agora. E eu estava vendo um pouquinho aqui, não tem, né? Não tem esse nível de detalhe assim como a gente tem para, sei lá, né, para definir ordem, etc. Não tem isso lá. Que é, a Grace mas não tem tem esse detalhamento em descrição. Isso não tem muito de solo tropical, é isso? Da DRB tem alguma coisa. Pois é, mas é que você concorda que assim não dá para chegar agora lá no campo. Eu tô falando, Grace, não é nem porque a RCC é para discutir, certo? Não, eu e tem uma. Mas na tese do Rafael, eu até agora não entendi o que vai usar, né? Eu estou um pouco incomodado porque. Mas não tem, você assim, vai ver, Fernando, lá na RCC. Os pedólogos, eles ignoram solo concrecional, solo de acumulação ferruginosa. E eles estão preocupados em ter uma classificação, não exatamente em discutir gênese para pensar o que da gênese poderia ser aproveitado na classificação ou como melhorar essa classificação a partir disso, para ela responder de fato a toda a realidade que a gente encontra, né? Até na última, quando começava a entrar mais na discussão de evolução, a galera meio que esquivava e, não, vamos voltar aqui porque nosso objetivo é classificação. Então, tem muito disso. E aí, você tem, inclusive, interpretações erradas, assim, a gente estava numa área lá que tinha um bloco de couraça lá meio redondo, que é a forma que a couraça fica quando ela aflora, e tinha gente falando que aquilo lá era rolado, você não tinha um pé de morro em 200 quilômetros, assim. E uns blocos, assim, de 50 centímetros, 1 metro de diâmetro. Então, não entender mesmo de processo geomorfológico, né? E, enfim, aí também interditar qualquer discussão de evolução de solo e relevo. Mas tem os trabalhos dos franceses, assim, o Tadi tem alguma coisa, mas de modelo, assim, de descrição, não tem. Eu fui meio que descrevendo de algum jeito, mas o que vai para a tese depois vai muito simplificado. Acho que é bom também checar a sua tese, né, Amanda? A tese dela, a tese dela também vale de referência, né? Para a gente dar uma olhada. Eu já não lembro mais, eu fico só na cabeça com os mapas, né, com as depressões e tudo lá, mas eu não... Porque é isso, eu estou preocupado como é que vai fazer essa descrição, né? Porque é quase como se você fosse, sei lá, escrever um saprolito ferruginizado, uma canga, né? É descrever uma canga, né? Um duricrust. É que assim, combinou que todo mundo fala duricrust, né? Tudo duricrust. Então tá bom, então é duricrust. Mas eu falei, tá, como é que... Descompartilhar a sua tela, Amanda. A não ser que você vá mostrar mais alguma coisa. Eu mostrei aqui a paisagem. Não sei se vocês viram, que você perguntou, né? Não, vi sim. As áreas de paisagem, mas não... Tem que arrumar essas fotos, gente. Agora de última hora, assim, que as fotos eu falei, não, é rápido, não foi rápido. Não, eu até, as minhas aqui, eu não, que tá no celular ainda, não posso viajar com isso aqui no celular, senão vai sobrecarregar tudo. Meu cabo estragou, e aí eu peguei um genérico, mas eu não sei por que o Xiaomi não aceita o genérico, dizer, eu vou ter que comprar um novo, porque no genérico ele não baixa, não sei o que rola, não sei, a pessoa de fora aqui também, não sei, enfim. Mas eu vou dar uma olhada assim na tese da Grace. Você sabe que seu mestrado também foi referência para o meu, né, Grace? Tava toda perdida, eu falei, eu vou olhar no mestrado da Grace como ela fez.
A descrição de perfil cultural. O Grace, essa que ela mostrou com esse que era o litoplíntico aí, mar aflorando a superfície, assim, né, que não deixava crescer nem a vegetação. Esse aí é uma pechincha. Esse. Nossa. Maravilhoso esse ponto, né? Na área do espinha, no Essa daqui era uma área que tinha até uma estrada que dava em direção mais para o interior da bacia, né? De repente, interessante entrar lá e explorar mais alguma coisa, né? Olhar mais e tal. Você vai para a RCC também, Amanda? Não. Eu não vou para a RCC porque eu tô sem licença, né? Eu tô trabalhando ainda junto, então ficar muitos dias fora me complica aqui. Para conseguir repor as aulas, para dar conta, para conseguir a licença até para esse período, né? E por conta da logística aqui com meu esposo, que ele está fazendo mestrado, agora é a licença dele para ele poder escrever, ele só tem mais 4 meses para escrever, então tá meio tenso aqui, né? Tem que dividir, não tem jeito, né? Tem que dividir. Aí eu falei, não vai dar para eu sair agora e ele ter que dar conta de tudo e mais, né? Mais um pouco. Mas vocês sabem, eu nem contei para você, né, Fernanda? A minha filha não foi sorteada pro EITA, não passou no processo seletivo do ITA? Opa, foi? Foi, ela é a Que única legal. representante do Espírito Santo, a Yara. Nossa. No fim, acabou Bacana, passando no processo seletivo da associação lá de... Ela é sócio mirim agora do ITA, o Grace. Fica um peito para quem tá cagado, né? Vamos arranjar legal. mais coisa. Mas foi interessante, uma coisa interessante. Ela ficou toda empolgada. Aí eu tenho que ir pro ITA ainda com ela. Pensa, no feriado. Tem que ir lá com o ITA. Aí vou conhecer o INPE, o ITA, o Parque Tecnológico, a Embraer, os laboratórios todos do ITA, né? É uma família da pesada essa aí, hein? Lá com ela. É, Ela ficou empolgada, porque todo foram mundo passadas mandando só bala. 10 crianças, né, no Brasil. Foram 10 crianças do Brasil, né? Puxa. E ela passou aqui, está representando o Espírito Santo. A cidade sabe tanto o que é o ITA, que foi aparecer no jornal da cidade, né? O ITA que fica em São Bernardo do Campo. Eu falei, minha nossa. Estão precisando conhecer o ITA. Amanda, pode descompartilhar a sua tela, você não... Vou descompartilhar, só porque estava mostrando ali, né? Bom, eu vou aproveitar que você mostrou essa foto de paisagem, porque, como eu disse, eu não conheço a área, então eu achava que tinha aí um Nível muito grande. um desnível grande, que era tipo um chapadão, assim, e que tinha uma escarpa e depois uns pedimentos ali embaixo, né? Pelo menos era essa a impressão que tinha. Mas, enfim, vou tentar fazer uma síntese daquilo que eu entendi, que é a sua proposta, e você me corrige se eu estiver errado. Bom, você teve a formação dessas couraças em algum período do Cenozoico, sei lá, talvez no terciário, não sei, em que provavelmente você não tinha essas depressões entre essas cotas mais elevadas, né? Você tinha, em tese, uma superfície aplainada, em que você tinha um nível de base muito mais elevado e que você teve flutuações climáticas, ou pelo menos do nível d'água, que propiciou a precipitação do ferro ali e a formação dos coraças. Depois, numa condições climáticas diferentes, você teve um rebaixamento do nível de base e um entalhamento dessa antiga superfície, certo? E a partir digamos, do entalhamento dessa superfície, da formação dessas superfícies intermediárias aí, intermediárias, mais baixas, você teve aí um processo não mais de formação das couraças, mas de destruição dessas feições, e que vocês querem tentar contar essa história a partir das diferentes etapas ou fases de solos derivados dessas couraças. É isso? É isso aí. Porque no fim é justamente isso, é justamente na área do entalhamento das cabeceiras que você começa a ter essa degradação mais aparente, né? Das petroclintitas.
Aí a questão é saber qual é a extensão dessa degradação, né? Ter uma ideia de se ela está vinculada só a essa questão da evolução propriamente dita da paisagem, se é uma condição só do entalhamento ali, ou se tem outros fatores envolvidos. Uhum. E por que de onde que vem o nodular, né? Como é que ela sai de uma situação que ela é um litoplíntico e vai para o nodular? Porque você tem o nodular e você tem áreas também desse aspecto saprolítico, né? Uhum. Você mencionou que as couraças elas funcionam como proxies, inclusive por poderem ser datadas, tal. Mas eu não conheço bem essa técnica de datação, mas fico me perguntando, né? Me parece que é a goetita que é datada. É isso mesmo. Mas se você imagino que você não tenha um único momento de formação das couraças depois seguinte de degradação, que você tenha momentos de formação, de repente de degradação, o tempo muda e você começa a ter formação de novo. Então, como que você pode saber exatamente o que significa aquele resultado? Aí quem vai ter que responder isso é a Dani, né? Porque eu não tenho ideia muito não, mas ela falou que é uma aproximação, né? Pelo que eu entendi. Você tem uma aproximação de quando que aquilo ali foi formado, porque você pode ter, eventualmente, condições múltiplas, né? Mas eu não sei como é que a Dani, porque não é todo lugar que você consegue aproveitar, porque são aquelas... Principalmente as couraças pisolíticas, que é quando forma aqueles anéis concêntricos que tem a formação das goetitas, que são os materiais propícios para datação. Mas ela fala que também tem a ver com a posição no relevo, para dizer que aquilo é significativo ou não, para dizer se vai ser datado ou não representativo na questão da evolução do relevo. Desse assunto ainda eu não me apropriei direito em relação à datação, né? É válido, não é? Quão significativo é aquilo ou não? Uhum. E dentro dessa ideia, você, além de estudar, digamos, o estágio evolutivo ali dos solos desenvolvidos a partir dessas couraças, você pretende fazer também as datações para verificar, eventualmente, talvez perceber ou complicar ainda mais a interpretação desses dados? A ideia era conseguir datar, né? Embora o trabalho da Dani seja especificamente para isso, né? O pós-doc dela. A Amanda não vai fazer datação. Ok, respondeu. Não vai fazer datação. Não, efetivamente não. O projeto contempla, né? Uhum, ótimo. Então vai ter alguém que vai, em algum momento, fazer a parte geocronológica. No caso, seria o trabalho da Dani. Uhum. Ela tá, inclusive, acompanhando a gente para verificar justamente isso. Esse ponto é bom para datar, esse ponto não é bom para datar. É que a Daniela é assim, ela está terminando o doutorado dela lá, que ela fez em Minas, na Serra do Espinhaço, e ela já está vendo o pós-doc. E aí o pós-doc vai ser lá no Tocantins, entendeu? Uhum. E aí ela vai trabalhar com essa datação aí, se for possível, né? Isso ainda está também sendo visto, né? Porque o problema é a verba, né? O problema é a verba para datar, que é caro. É datado no dinheiro. Brasil, isso? Eles iam tentar um convênio, né? Ia fazer, acho que na Austrália, sei lá, eu sei que tinha alguma... Estados Unidos, a Grace está falando. E em relação ao negócio que você mostrou da drenagem, né? Acho que foi o centro das discussões aqui, o negócio dos modelos digitais, se são, não são, e o que eles representam. Olhando o resultado ali, né? Tem algumas coisas assim que chamam a atenção, que eu achei que tem drenagens muito retilíneas, talvez até meio artificializadas, digamos assim. Não, elas são. Por conta, elas aparecem principalmente em virtude de terrenos muito, muito aplanados que nem na hora que o modelo, para conseguir produzir aquele desenho das drenagens, ele provoca um afundamento artificial, né? Uhum. Só que nessas áreas muito aplanadas, que ele não consegue fazer isso, então ele faz um aleatório. E aí é o que eles falam que precisa conferir no campo.
E aí você faria por GPS lá e aí faz o caminho, que tem lá os programas só para poder fazer o traçado da drenagem e corrigir isso. Ou por fotointerpretação, você faz a correção por fotointerpretação, pelo menos. E me diz uma coisa, eu nunca trabalhei com a traçagem automática da rede de drenagem, mas quando você está fazendo essa determinação, você consegue definir, por exemplo, o nível de detalhamento? Quer dizer, ali você está com uma drenagem, assim, parece bastante detalhada. E eu percebi que principalmente esses canais de menor ordem, eles, nas zonas com relevo mais suave, eles estavam muito retos, assim, meio artificiais. Eu pensei, bom... Tem a ver com a resolução, né, do pixel. Eu fiz tudo com 30, mas se faz com 5. Então, assim, eu fiz para fazer um teste para ver se dava uma resposta razoável, porque para fazer com resolução de 5 em 5 metros, né, que eles falam, pixel de 5 por 5, demanda muito processamento. Então, demora muito. Então, que eu achei que o meu computador não ia dar conta. Os do IFES dão, mas eu fiz muita coisa no meu computador particular. Até que chegou uma hora que nem o de 30 ele conseguiu mais processar e eu tive que ir para o do IFES. Então, o ideal é fazer com uma resolução para isso, para MDE-HC, é de fazer de 5 em 5 metros. E não de 30 em 30 que eu fiz. Mas o dado original é 30 metros. O dado original é de 30 metros, mas você força um detalhamento para poder sair mais, próximo do real, eles falam, né? Bom, se o dado original é de 30 metros, esse maior detalhamento ele é conseguido por interpolação, assim, não é necessariamente o dado real. Não, não. Até porque, assim, que é o que você consegue gratuitamente, porque hoje você tem imagens com uma resolução de 1 para 1, mas você tem que pagar, né? Sim, mas eu estava pensando o seguinte, assim, supondo, trabalhando com dado de 30 metros ainda, mas com esse dado, na hora que você pede para ele fazer a determinação da drenagem, você pode pedir para que ele faça um detalhamento menor, por exemplo? Dá pelos fatores ali, mas eu não domino também como fazer esse detalhamento. Eu sei só o padrão, né? Mas eu sei que lá dentro da caixa tem uma questão do quanto mais afundado, você pode aumentar mais ainda essa distorção para você conseguir tentar diminuir essa retinilidade lá dos canais, né? Então, eu sei que dá para fazer, dá para tentar arranjar um resultado melhor, mas você tem que ficar testando. Né? Sem dúvida. Então, sem conhecer a área e o método de determinação, a impressão que eu tinha é de que talvez estivesse pedindo mais informação para aquele dado do que ele pode dar, sabe? Então, assim, se você pedir para ele desenhar ainda mais detalhado, ele vai fazer, mas não significa que isso está certo ou que represente a realidade. Eu tentaria diminuir um pouquinho, se possível, um pouquinho esse detalhe para ver o grau de precisão ou de representação da realidade, porque às vezes sai o resultado ali e você fala, eu sei que não é isso. Eu sei que esse rio não é assim. Enfim, só estou trazendo essa reflexão, porque eu achei ali que tinha umas drenagens muito retas. Aí eu falei, não é possível. Mas quando eles falam até que quando está reto, é para ter atenção, que é um ponto que você precisa considerar, utilizar outros métodos, ou refazer, ou ir para campo e fazer o traçado via GPS, né? Qualquer outro equipamento que faça levantamento, né? Ou por interpretação, ou por drone, enfim. Eu reforço o que a Grace falou dos nick points fundamentais. Eu vou estudar mais os nick points. Acho que o Fernando já tinha me falado dos nick points naquela reunião da gente, não foi, Fernando? Acho que você que tinha ouvido falar, foi você que me falou, acho que dos nick points. Eu falei, comentei lá quando a gente, no final do campo, lá na Embrapa, né? Ah, é verdade. Que a gente faz lá na Embrapa. Mas tudo bem, é muita coisa, então, e assim, foi importante a Grace falar de novo, porque ela mostrou que você pode, por essa aproximação do low relief aí, que também é muito boa para ter mais elementos, né? Porque lá no Rafael é isso, né? Você tem, na margem direita, tem a
a Serra do Lajeado até os terraços, né? Na margem esquerda tem a Serra do Estrondo e aí aqueles patamares, né? Lá tem uma E no seu lado é a Serra do Estrondo. E é outra bacia, né? Então, assim, aliás, é outra bacia, não, aqui tá na bacia do Parnaíba, né? Que eu não sei porque eu vi lá que eles estão botando na São Francisco, mas de qualquer jeito tá numa bacia sedimentar. E o Araguaia já tá entrando pro, né, Obrigada, pro crato azul. Tá. Tchau, Pamela, valeu. Mas, enfim. Não, imagina. Então, assim, dá para entender, né, que tem que ser feito mesmo. De qualquer jeito, Amanda, acho que está indo super bem, né? Nossa, você já tem aí uma cartografia da área, um exercício em termos de configuração do relevo, você já tem aquela metodologia da matriz de secação compreendida para ser feita, né? Vai para o campo agora, de novo, para aprender como descrever os perfis, não só você como eu também, porque nunca, assim, a gente não descrevia os perfis, né? A gente olhava e inclusive, lembrar, né, que essa variação de concrecionário e saprolítico é nossa, Sim, né? É verdade. Não é eu falei lá. de lá da turma lá, até sistema de classificação. Exato. Até vou ter que me policiar para falar na linguagem da classificação, porque acostumou tanto com aquilo, fica tão fácil de entender, né? Mas enfim, eu acho que está indo bem, né? A gente se prepara aí para discutir as coisas, como é que ficam para os campos do ano que vem, né? Campo, laboratório. É isso sim que assim, se não tiver recurso da Embrapa, a gente vai ter que dar uma rebolada, mas a gente consegue fazer as coisas, né? E daí depois é isso, né? Quando matar os campos, análise de laboratório vai ter que contar com a sua presença lá para acompanhar, né? Então, na verdade, até eu acho que nessas aí você vai ter o acompanhamento da Pamela, porque não sei, ainda estou vendo, mas Viçosa também tá assim, porque você tem que pagar lá, entendeu? Aí eu olhei, ponto, não deve ser muito caro assim a química, né, para Pamela acompanhar lá a química, mas pô, fluorescência, DRX, aí puta, começa a ficar caro, né? Aí eu falei, puta, melhor então ela ir fazer o Exalc. Faz tudo lá de uma vez, já fica lá, tá mais perto, né? Mas ela vai para Viçosa. Vamos ver. O Carlos precisa me responder também, né? Mas aí é outra história, é outro babado. Tá bom? Tá, vou alugar. É isso aí, Marcos. Obrigado, hein? Espera aí só um minutinho. Eu vou fazer duas últimas questões muito rápidas para a Amanda aqui. Amanda, de que forma que a variação litológica condiciona ou influencia na degradação da petroquintita? Ei, obrigado, Grace. Então, é isso que a gente vai investigar, se ela condiciona, né? Ela falou parabéns. Obrigado, Grace. Eu vou contar com a sua ajuda aí, viu? Desse negócio dos nick points, eu não entender nada. Já que você tá com essa experiência aí. Obrigadão. Então, na verdade, é uma hipótese, né? A gente não sabe se ela realmente condiciona ou não, né? A gente levantou que talvez ela condicione, mas a gente não sabe, né? Inclusive, essa questão da tectônica também é uma coisa que precisa ser minimamente investigada, né? Pelo menos a gente tem que investigar, porque é uma região que teve muita atividade sísmica, enfim, toda a faixa lá, né? Brasília-Araguaia, então isso também tem que ser investigado. Então, a gente não sabe ainda, né? A gente pressupõe que pode ser, né? A gente é uma hipótese. Talvez tenha, talvez não, né? Tá, belezão. Grace, faz esse favor. Dá uma olhada, Amanda, no material que você tem da aula 7 da disciplina,
que foi quando a gente abordou a questão dos indicadores que a gente pode usar de atividade tectônica, mas aí também, nesse caso, para evolução pedrogeomorfológica também. Na aula 7 a gente abordou os nick points, lógico, era foi com vocês também, né? É que era muita coisa, né? Então ali foi muito rápido, mas ali tem, e acho que os artigos que ajudam muito a resolver essa questão dos nick points, né? Os trabalhos do professor Echeverri, né? Que é o que mais trabalha com essa questão. E o artigo da Marcilene, de 2018, talvez, ou 19, da Revista Brasileira de Geomorfologia, talvez fosse o artigo que o Fernando estava se referindo. Ele é fundamental, porque ele traz assim vários dos índices que são aplicados aí para fazer a morfometria, que podem ajudar a destrinchar essas coisas. Dentre eles, o trabalho, os nick points, cujo artigo fundamental que lança ali, que é base de tudo, é um artigo do RAC de 1973 ou 78, que também está lá no material da disciplina. Ele é o artigo base para tudo. Tudo que vem depois sobre esse assunto é baseado no RAC. Enfim, a última questão, que essa não tem propriamente a ver com o trabalho, mas uma coisa que me surpreendeu. Por que tem tantas comunidades quilombolas na região? Assim, um mapa, eu fiquei impressionado, nunca tinha visto tantas juntas. Pois é, tem muita mesmo. Muita comunidade quilombola e muita comunidade indígena, tá? Só ali perto acho que são 7 ou 6 tribos diferentes. Eu fiz um levantamento e uma apresentação inicial que eu fiz para o Fernando e para o Pablo, que eu fiz um destrinchamento só das etnias. Acho que são 7 etnias diferentes ali só no Araguaia. Então tem muita comunidade indígena, muita comunidade quilombola, só que as comunidades quilombolas nem todas elas foram regularizadas, né? Foram aceitas aí como regulares, né? Mas tem muito, né? Ali era toda a região do algodão, e estava na região do Maranhão, Tocantins ali, e estava bem na região de transição ali, né? Nordeste e Norte ali, então parece que era um lugar de refúgio que, como também tinha muito desses solos, não era muito procurado, né? Não era muito interessante, não tinha tecnologia para desenvolver, então era um lugar de refúgio para os negros que tinham sido escravizados, etc. Daí parece que a situação das comunidades quilombolas. Tanto é que a maior parte deles vivia muito, era da coleta e da pesca, coisa assim. A agricultura deles é muito incipiente, porque eles não têm recurso, então é só agricultura de subsistência mesmo, um sofrimento danado, né? A partir de domingo vai ter. Não é? Deus ajude. É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Eu estou morrendo de fome aqui, querendo tacar a geladeira, que hoje eu não precisei pegar o João Pedro, então dá para tacar a geladeira. E o joelho, tá bem? Tá recuperando bem, tá enchendo. Ontem foi um dia assim complicado, né? Choveu pra caramba. Putz, eu fiquei entre ir e voltar, deu 2h30 da físio, mais a menina percebeu que quando eu cheguei lá tava meio estressado. Coitada, ela tá me atendendo super bem, né? Porque ela fica me mandando fazer um monte de exercício, depois ela pega laser, ela pega um monte de aparelho, não sei o quê. E eu tava rasgando assim de ódio, né? Porque, putz, cheguei lá atrasado, né? Uma puta chuva do caramba, aí faz 40 centímetros de eflúvio, né? Molha o pé inteiro, cheguei lá tudo. Enfim, tudo bem. Tá, vai dar para ir legal. Né? Não vou precisar assim, mas ele falou, você não vai poder fazer muita coisa, né? Não dá para correr, não dá para pular, não dá para, sabe? Fernando só apronta. Pois é. Com certeza. Leva a gente lá para a Toca da Onça, Fernando. Na próxima. Pois é. Mas eu falei pro Paulo, ele perguntou do joelho, eu falei, Pablo, fica tranquilo, porque
só vai variar do campo da RCC para o campo do projeto o número de velhos. Então, a RCC eu vou estar com muito velho, no campo do projeto eu vou estar com um pouco velho. Ele falou, quem que você está chamando de velho? Não sei o que Então, assim, a gente vai ficar nos perfis, né? Não vai ter que abrir picada no mato, né? Toda aquela tortura lá, né? De subir e descer morro, como a gente subir e desceu. Ou estou enganado, Grace? Tem que ficar rodando? Acho que não, né? Mas não tá velho. A gente chega de ônibus do lado do perfil, fica, se você levar seu banquinho, você passa lá o dia inteiro sentado. Tem tenda, tem Gatorade gelada. É outro nível. Olha, se eu fosse na RCC, eu levava meu banquinho pequenininho na mala. Desmonta assim. você vai perder essa aí, hein? Levar um banquinho. Bom, na próxima apresentação vocês vão ter muita coisa para mostrar, então, já que vocês vão para o campo. Então, exato. vai ter uma apresentação. Aí vai ter bastante coisa. Sim. E aí vai ter o Pablo e o Rafael. Sim. Se Deus quiser, também já vou estar de licença, aí vai dar para ser full time. Muito bom, Isso Amanda. aí. Como sempre, foi uma excelente reunião, uma excelente apresentação, um furacão. E, enfim, você nunca nos decepciona. Obrigada, viu, gente? Obrigada aí pelas dicas todas anotadas. Eventualmente eu vou esquecer alguma coisa. Marcos, eu também vou te encher, tá? Opa, para isso que o Estado me paga. Você, Grace, Fernando. Então tá bom, gente. Obrigada, viu? Valeu, gente. Valeu, Grace, por ter vindo aí com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, Grace. Até lá, hein? Até mais. Tchau, pessoal.